santos, país de glória infinda, de bênçãos, irmãos. Já fartos estamos de vaguear pelas trevas, ao lar em breve iremos com Cristo Jesus. Hoje vamos concluir o nosso tema. Lelonde toko tangabisaka ya mutualité na biso. Nós que esse é o nosso tema. Bobo sanité mutualité na biso. Nosso tema é provas, tentações e maldições. Moto ya lité na biso e zali kolobena na tina na mimekano masengenya pe bilakeli mabe. Hoje vamos concluir e vamos dar resumo. Lelonde ezali mokolo epai wa tokanga bisaka pe toko pesa liloba se moko na nyonso toyekoli. E também ouvir alguns conselhos do profeta, o nosso profeta Branham. Pe tokoleka lisusu koyoka bayike ya batoli oyo mosako na biso Branham apesi biso ne rekodi. Vamos orar. Tobondeli. Deus poderoso, abençoa bastante, depois temos que pedir a nós, abençoa cada um de Cristo. Amém. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 2 até 4. Tozali kotanga Jacques chapitre 1 verset 2 ti na 4. Tiago, capítulo 1, Chapitre 1 2 até 4. verset 2 ti na 4. Tiago, capítulo 2, capítulo 1, 2 até 4. Jacques chapitre 1 verset 2 ti na 4. Il demande poder. Bandeko na ngai bokanisa ete ezali bobele esengo wana ekokwea bino kati na masenginya na mitindo boyebi ete komekama na kondima na bino ekoyeisa mpiko tika mpe ete mpiko ekokisa mosala na yango nye ete bozala basembwi mpe balongi kozanga eloko te. Esse foi Tiago, capítulo 1, 2 até 4. Oyo tosili kotanga ezali Jacques chapitre 1 verset 2 ti na verset 4. Continua 12 até 15. Tokobi kaka na mokapo oyo mais na verset 12 ti na verset 15. Esengo na moto oyo akoyika kampiko kati na masenginya jambi awa esili ye kolonga akozwa motore na bomoi mo lakaki nkolo epai na bango bakolingaka ye tika te ete moto oyo asenginyami aloba ete nazali kosenginyama na nzambe mpo ete nzambe asengili na mabe te ye mpe akosengila moto te moto na moto asenginami mpona kobendama mpe kolengolama na mposa mabe na ye moko. Na nsima esili mposa kozwa zemi eboti lisumu mpe esili lisumu yango kokola eboti kufa. Vou ler em português, Tiago 1, de 2 até 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Vou saltar 12 até 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. 3. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado por mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando está o atrai e seduz. Então,
a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E vamos ler agora de Deuteronômio 28. So, kei pona kotanga Deutéronome 28, pardon. De 15 até 20. Verset 15 ti na 20. Deutéronome 28, Deutéronome chapitre 28, de 15 até 20. manda 15 ti na 20. Vou ler. Altanga. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade e maldito serás no campo, maldito teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pareças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Soko nde okotosa mongongo na Yawe Nzambe na yo te, pe okosenjela te ete osala malako na ye mpe mibeko na ye yonso oyo elakeli ngai yo lelo oyo. Mbe bilakeli mabe oyo yonso bikokwela yo mpe bikozwa yo. Okolakela mabe na mboka mpe okolakela mabe na elanga. Ekolo na yo mpe esalelo na yo na lipa ikolakela mabe. Bana na yo mpe mbuma na elanga na yo. Bana na bangombe na yo mpe bana na bampate na yo bakolakela mabe. Okolakela mabe na ntango na kokota na yo. Pe okolakela mabe na ntango na kobima na yo. Yawe akotindela yo bilakeli mabe mpe mobulu mpe bitungiseli na kati na misala yonso okomeka kosala kino osili kobebisama mpe okufi noki na ntina na mabe na misala na yo mpo ete otiki ngai. Amen. Já oremos. Si tobondeli. Hoje vamos resumir, quer dizer, o nosso título de hoje é Resumo e Conselhos do Profeta. Motu ya ntena biso pona lelo ekosangisa mabobele na liloba moke pe sima tokoleka koyoka batoli mosakola pesi biso na lekoyo. Aqueles que andam a escrever, escreva assim para pôr uma boa ordem. Bandeko bomesala kokoma nde bosimbi bikomelela bino pona alima malamu ya liteya. Iniciamos no domingo, falamos sobre as provas. To bandela ki yango na mokona yenga kolobelaka na ntina na provas komekama ou provações. To bimekami. A Bíblia está utilizando mais a palavra provações. Biblia ezali kolobela na ntina na komekama. Então, mete isso como ponto 1. Kamata tiango lokola elembo liboso. Estamos a fazer uma pequena correção. Tozali ko zonga mo moke na nzela. Ponto 1. Tiango pena elembo liboso ou as provações. Mimekano to komekama. Ponto 2A, mete 2A, as tentações, primeira parte. Elembo na mibale otie A. Masenginya etape ya liboso. Mete 2, se metesse 2, agora mete 2A. Soko otie elembo ya mibale, nde na se okomi A. As tentações, primeira parte. Masenginya etape ya liboso. Então, as tentações, segunda parte, não mete 3, mete 2B. Na ntina masenginya kotia etape ya misato te tia B. 2A foi terça-feira, 2B quinta-feira. Quer dizer, o mesmo sujeito 2 está continuando, mas na parte B
Quinta-feira, mete as tentações da segunda parte. Kaka étape wana nde mardi ezalaki A, jeudi ezalaki B, siko lelo otie 3. 2B. D, B. Não mete 3, mas tentação segunda parte mete 2B. Otie, kotia 3 te otie, masenginya B. D, B. Porque esse é o segundo ponto. O ezali elembo ami A, bale. ponto A, B. Mesmo A, ponto. B. Agora, sábado, Nde na mposo, ouvimos as maldições primeira parte. toyokaki bilakeli mabe étape ya liboso. Então, não mete ponto 4, não. Mete 3A. 3A. Kotia elembo ya minei te. Tia penza elembo ya misato okamati na se otie A. 3A. Tope 3 na se komi A. Ok. Domingo, ouvimos sobre as maldições segunda parte. Então, mete 3B. Não mete 5. Põe 3B. Na mokona yenga tolobelaki bamasenginia étape ya mibale. Kokoma minei te tia mibale B. 3B. Ah, Domingo, misato B, pardon. 3B. Quer dizer, Misato top 3B. o que vimos sábado e domingo é o mesmo ponto 3 que estava a continuar. Primeira parte, segunda parte. Então, não vale a pena pôr aqui 4, aqui 5. É 3A, 3B. Poko tongona moko na mposo na mokolo ya yenga ezaka yango nde ezalaki kokoba kotia 4T metia 3B. Acho que é assim, né? Babadi ete yali boy. Domingo, terça, quinta, sábado, Dimanche, domingo. mardi, E jeudi, depois samedi. iniciamos sobre as tentações e provas. Pe nsima tobandelaki na ntina na bilakeli mabe mpe mimekano. Quer dizer, a outra terça-feira. Wana mardi mosusu. Essa é terça-feira. A mardi ya poso oyo. Então, tentações e provas, ou provações, ou provas. Você vai ver qual é a palavra que eu quero utilizar em português. Pode ser provas, pode ser provações. Tentações e provas, mete 4. Masenginya pe mimekano yo mtokoyeba so otia mimekano to komekama otie point 3. Então, não mete 6, não, mete 4. Kotia 6 te tia 4. Põe a 4. Tia 4. E quinta-feira vimos tentações e maldições, põe a 5. Jeudi tomonaki masenginya pe bilakeli mabe. Wana otie 5. E hoje é sábado, põe a 6. Resumo e conselhos do profeta. Lelo samedi otie 6. Wana ezali tosangisi nyonso toyekoli nde nsima toyoki batoli ya mosakoli. Que é o nosso caro profeta, qual conselho, vamos escolher alguns conselhos importantes que ele pode nos dar. Nde na ntina molingami mosakoli na biso tokoleka na kopona baike ya batoli oyo ye alekaki na kopesa biso. Não esquece, kobosana o te primeiro dia foi domingo. mokolo ya liboso ezalaki eyenga Ponto 1, as provas. wana elembo ya liboso mimekano. Terça-feira, Mardi ponto 2A, as tentações, primeira parte. point D masenginya to mpe bamasenginya etape ya liboso. Quinta-feira daquela semana, Jeudi oyo ya poso wana em vez de meter 3, põe a 2B, as tentações, segunda parte. na esika otia 3 otie 2B otie B bamasenginya etape ya mibale. Agora, sábado, Nde na poso em vez de meter 4, põe a 3A. Quer dizer, na esika tia 4 tia 3A maldições, primeira parte. nde bamasenginya etape ya liboso. O mesmo 3 está construído todo domingo. Então, 3B, as maldições, segunda parte. Kaka etape yango ezokokoba nde dimanche otie bamasenginya etape ya mibale. Terça-feira, Mardi tentações e provas. bamasenginya mpe mimekano. Quinta-feira, Jeudi tentações e maldições.
bamasenginya pe bilakeli mabe. E hoje é sábado, o resumo e conselhos do profeta. Nde lelo mokona mposo mainyoso toyekoli nde tokosangisa ngona maloba moke sima toleki na koyoka batoli ya mosako na biso. Então, hoje nós vamos resumir e ouvir conselhos. Lelo nde tokoyesa maloba ngo mokuse pe tokoleka koyoka batoli. E ver alguns pontos importantes. Pe koyekola mwa biteni songolo ya motuya. Rever. A tokozongela koyekola bilembo ya motuya. Não vamos ler muita Bíblia. Tokotanga Biblia mingi pensate. Vamos tentar dar um tempo para ler o profeta. Tokomeka kopesa tango na tango pona kotanga mosakoli. Qual é a diferença entre as provas, as maldições e as tentações? A diferença encontra aonde? Sikobokeseni ezali wapi kati na mimekano bamasenginya pe bilakeli mabe. Se não interessa bem, segue bem, porque hoje estamos a concluir. Soki ndeko pa ezali ososolaki malamu te lelo tia penda bokebi mingi po lelo ezali bokolo tokanga bisaka. Provas é tipo prova na escola. Mimekano ezali lokola moto azotanga na kelasi esengeli aleka na koyekola makambo atanga kisoka atangi yango. É uma boa coisa para um cristão, uma boa coisa. Mimekano ezalaka solo eloko ya malamu pona mokristo. Não segue os pregadores das denominações, não lhes segue. Kolanda kabatei ya mangomba te, kolanda bango te. Eles dizem que Bango balobaka nini? se alguém está a sofrer, tem que se verificar bem, está amaldiçoado. Soki moto songolo azali bobele kobika batangwa minyoko amitala malamu susu azwi bilakeli mabe. Tem que se ver bem. Yo sekeli komitala malamu E quando a pessoa vai se ver bem, tango motango aleki pena pona komitala malamu não está vendo nada. azo komimona eloko te Não vê coisa de ninguém. nayibi eloko ya moto te. Não fala mais a ninguém. Nalobaki lolenge ya mabe na moto pe te. Não critiquei ninguém. Natongi pe moto te. Oh, mais vou me ver como. Bongo na mitala malamu su ndenge nini? Então, já que não fizesse nada, Lokola ndekosali no eloko te. Então alguém está te perseguindo. Etalisi ete moto songolo azali ko nyokola yo. Então, onde que vai surgir agora o pensamento de ndoki? Nde bisika ekobota kati na likanisi ya koloba ete ndoki faites ser. Começa a procurar quem que está me fazendo mal. Okomi sika koluka nani oyo azali kosala mabe. Onde que você anda a ver, quando você vai na denominação, mais e mais há profecias, há sonhos sobre bandoki. Epai wapi sokei na mangomba ya mokili nde kuna balobelaka mingi na bisakoli ezali koloba na ntina bandoki. Qual tipo de dom é esse que nunca viu um burlador, só anda a ver feiticeiros? Sikolika bango oyo ya ndenge nini oyo emonaka ba escrote emonaka ka bandoki. A profecia da irmã nunca viu um burlador. Na esakweli ya ndeko mwasi nanu amona escrote. O irmão X le burlara, mas a profecia não viu nada. Ndeko songolo ba escrokaki ye kasi ndeko mwasi kati nesakweli amoni ndeko wana escroke ye te. Ela, Deus só lhe mostra bandoki, só. Ndeko ya mwasi na likabone ya esakweli nzambe alakisaki kaka bandoki. Acabou. Asukeli wana. Não lhe mostra outra coisa. Nzambe alakisaka ye eloko mosusu te. Quer dizer, nas denominações, para eles pensam que quando alguém está a sofrer, então tem que se ver bem. Se não há nada, então alguém que está a te perseguir. Na mangomba tango moto songola zai konyoko na bomoni konyokwama epai na bango kati na esakweli ekoloba ete ndoki songolo azali kolandela ye mpona konyokola ye. Tua tia, tata mwasi na yo, o teu avô, oko na yo, lá na aldeia. kuna na mboka. O filho de Deus, o feiticeiro, não pode fazer nada. Amene. Mwana na nzambe ndoki aza na nguya moko te likolo na ye. Ele é bem protegido. Po abatela makambo makasi.
E quando estou falando de nações. nazolobela na mangomba ya mokili. E quando não vai ver nada fora, agora o diabo lhe conduz na igreja. Tango amoni motote libanda siko zabola kolakise wapi na kati eklesia. O sofrimento que eu tenho aqui, quem está provocando isso? Agora começa a procurar se fazer dentro da igreja. Bapasi nga nazomona siko satana akotalisa ye tala. Lokola libanda omoni motote mutazo nyokolo azana kati eklesia. E depois começa a ver sonhos que vi Mafastino, ele é feiticeiro. E todo mundo também fica agarrado nisso e começa a tremer, irmão. Pe satana komemela nani ndeko Faustin yene mtaloka kaye. Lokola ndeko Faustin yemda loka ndeko bat nos bakanga me lokwana ndeko ne Faustin da sala ndeko mabe. Começa a lhe odiar. Ba komi ko ina ndeko bato Faustin. Irmão vai dizer, eu não sei nada. Ndeko Faustin lo bangana za ndoki tena yebi ki ndoki. Deus me mostrou. Zamba la kisinga yo. Não é Deus que te mostrou. Pesa nzabeta la kisio ndeko. Deus não pode te mostrar uma coisa que vai procurar ódio na igreja. Zambe akoki kolakisa motote songolo pakala poite sima na kati na lingomba mobimba ba yina moto yango. Nas denominações, eles não acreditam que um filho de Deus pode sofrer. Não acreditam. Na mangomba ya mokili bandimaka te ete mwana na nzambe akoki konyokwama bandimaka Se te. não ver feiticeiro, Soki bakangi ndoki te então vira nos irmãos quem é que caiu, é ele que nos trouxe maldição. bakobaluka epai na bandeko koluka nani akwei bakoloba moto amemeli biso libabe na kati ya eklesia ezali ndeko ya kwei. Ele namora, Ye akendaka na bamakambo não vai mais bem. misala fio ntango yoso malamu te bongo te bongo te. 2 Timóteo 3:12. 2 Timothée 3:12. 2 Timóteo 3:12. 2 Timothée 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tala baye nyonso o balingi kobika bomo ya bonzambe kat na Yesu Kristo bakonyokwama. Vou ler isso em francês. Nazotango na français. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, vivre la palavra em Jesus Cristo, serão perseguidos. Ora, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão todos perseguidos. Não está escrito aqui, alguns serão, todos. Bakomate bayike kaka nde bakonyokwama te bango nyonso babikaka liloba ya nzambe engebene. É mesmo assim, Lingala, bango nyonso. Todos eles que vivem piedosamente. Basta dizer só que eu vou viver a palavra, saiba que será perseguido. Soki kaka zabolo ayoki yokoloba ete nga na bika pene ngebene liloba nzambe tikana koyeba ete satana akonyokola yo. Então, já que todos devem ser perseguidos, essa perseguição é isso que se chama provas ou provações. Lokola bango nyonso lotomo esengeli banyokwama siko minyoko oyo nde biblia ezoloba mimekano tokomekama. Tira aquele pensamento de missioni e de católico, mwana nzamba ko sofrer soki boye bandoki. Não! Longola mabanzo na yo wana oyo ya missioni tope ya mope. Soki mwana na nzambe anyokwami ekoko simba te yango te. Não! Te bongo te. Todos que querem viver em Cristo Jesus, da boa forma da palavra, serão perseguidos pelo diabo, pelos demônios, porque o diabo não é burro, o diabo não é burro, te deixar ir no céu assim, de boleia, ele irá no inferno, ele tem que te atacar. Boye ba oyo nyonso balingi kobika bongo ya bokristo na kolandelaka penza ndenge biblia elobi bakonyokwama zabolo na bademona bayebi yango bien bango bakokende lifelo yo nde mutu nzambe azali kobongisa mpo okende lola batikoka bongo bakana yo te. Olha, o bom conselho que eu vou te dar é conselho para nós todos e pregadores tudo. Quando você recebe a mensagem, tira tudo que é de missione, de nzambe malamu, de bima, tira, escuta o que o Espírito Santo falou no profeta.
bukanisa to kombola na boyebi na yo nyonso yozwa kuna na nzambe malamu to bon Deus missioni catholique yoka nini oyo lilo banzambe zolo banato mosako. Escuta o que vou ler o profeta agora. Yoka oyo mosakoli azali kolobaningo tanga ye. Possédant les portes de l'ennemi. Possuindo as portas do inimigo. Escuta bem você, irmão, que saiu de missão. Nzambe malamu, de católica, de pentecostal. Escuta bem. Protestanto mission, yoka malamu. Possédant les portes de l'ennemi. Possuindo as portas do inimigo. Le 8 novembre 59. Pregado dia 8 de novembro de 1959. Traduction, la voix de Dieu. Tradução, voz de Deus. Parágrafo 32. Parágrafo 32. Escuta agora. Yoka Sikolho. Quelques années plus tard. Alguns anos mais tarde. Quand vers les épreuves. Quando surgiram as provas. Et que l'église fut tout ébranlée. E que a igreja foi toda abalada. Quando? Quand vieram les épreuves. Quando vieram as provas. Mesmo uma igreja pode passar provas. Ezala eclésia songolo lotomo esengeli kolekela nami mekano. Esse aqui vamos falar isso num outro dia. Kasi o eclésia mokutolo bela mokolo mosusu. Saiba que, irmão, mesmo uma igreja inteira pode passar nas provas. Tikala koyeba ndeko na ngai ezala eclésia mobimba esengeli lotomo elekela nami mekano. Église na mesa aqui divisão, na joelho sua divisão, mas nem nenhum boi. Mesmo uma igreja pode passar nas provas. Mas essa igreja, mês de maio, houve turbulência. Agora junho, mais divisão. Esse ele que aprenda na mimeka. Passar na Zambete. Você que não conhece a mensagem. Tudo isso é porque não tem Deus. Você que não conhece a mensagem. Quand vers les épreuves et que l'église fut tout ébranlée, quando vieram as provas e que a igreja toda tornou abalada, mexida. Provas. Comme il est si facile pour une congrégation de gens de lettres, c'est si facile, congrégation de lettres, c'est facile pour acontecer. Como fica tão não, todo bagulho. Ndenge yango esalamaka nanu samu mobimba ezwa penda moto oyo ndenge esengeli esalema. Lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait, quando alguma coisa não tenta de se passar como devia se passar, c'est Dieu. É Deus. Pas Satan, c'est Dieu. Não é Satanás, é Deus. Qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Que faz com que as coisas sejam assim. Dieu amène des tensions dans l'église. Deus traz tensões na igreja. Essa aqui se falar isso na denominação vai te apedrejar, né? Acabou só meio com bango na mangomba, bakobua que uma banga. Deus, Nzambe, a permite uma tensões na igreja. Isso é para na missa. É por isso não usa aquela igreja de Branham. Ele está dizendo, Deus vai ter. Deus pode trazer tensões na igreja. Car chaque fils qui vient à Dieu, porque cada filho que vem a Deus. Não falou alguns filhos que vão vir a Deus, não. Chaque. Nego bana malobite que maike ya bana ou bakoye pana nzambe ti. Se você, o teu irmão quer ser batizado, lhe informa isso. Meu irmão, quer seguir Jesus, saiba que chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Ndeko soko moni ndeko. Soko moni ndeko no ya misango e kalingo zwa libati na mai na komba Yesu Kristo. Ebongi malamu o miyebisela yango que Nzamba alobi cada filho que vem a Deus deve passar nas provas. Le fala isso. Yebisa yango. Se ele é comerciante, ele fala, meu irmão, já que abraçaste Jesus, é possível amanhã ouvir que ele te roubará tudo. Le fala. Só para comerçante.
miyebisela ndeko lokola yebisango na ntango yeba ete lobi nzamba ko permettre bayibo misolo nyonso utika na maboko vocês andam com cambombiar pessoas bino ne mobondelaka bato. oh non soki na lobi na kokiba le fala non si ele falar isso vai fugir da mensagem te yebisa ya miyebela como vamos saber que ele é filho de Deus choto yebela ndenge so na mwana nzambe. E por isso, estamos trazer filhos do diabo na igreja. Ya mwana mingi bazomemela biso bana zabo lo 4 da eclésia. Oh non, ceux qui n'ont pas de Tobima 14 les femmes que nous aqui saímos 14 horas. Oh, meu irmão, se ele explicar que nós saímos no Kubisaie. Depois anda nos trazer aqui Judas Iscariote, Caim, Balame. Balame. Por que cambombiar pessoas? Como lingamin com bom de la bato. Oh, está aí na igreja, hein? Ok, na igreja. Nós entramos 9 horas, sai 14. Só botar neve Tobima 14. E às vezes 15. Vamos susu 15. Tem que testar a pessoa, sabe? É filho de Deus moto amiyebela. Só que na lobby a colher tem na barra 12. Se eu lhe falar isso, nunca vai frequentar a igreja. Posso lhe falar desse horas. Estamos trazendo na igreja Jezabel e Judas Iscariote. E agora vamos me chamar Jezabel e Judas na igreja. Estamos trazendo esse outro que está ofendendo David na igreja. Vou me melabiso susu oyoyo abana ofinga David tá aqui na mboka na bango. Até esqueci o nome dele. Shimei. Simi. Olha, quando o Simei te pergunta, a igreja sai que 14 horas, às vezes 15, até dia de casamento, 16. Dala só e Simi, eu vi o Malene, o Banaye, 14. Mas bajou musus, ezalaka 15. Só que quando eu celebrei de bala, tô como matamos uma 16 e 17. Não, falece 12 para vir. Tá nos trazendo Simei na igreja. Daí você que caga do maga 12 pô aí os homens me lembram Simi. Depois começa a nos ofender o pastor. Sim, mas como finger o finger só sungi. Nunca me moia que alguém fala da maneira que está dizer aqui. Yebise brana mas o so bongo. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Porque cada filho que vem a Deus deve ser posto na prova. É éprouvé e provado. É testé. Testado. Il laisse la maladie vous frapper. O Senhor permite ou deixa as doenças te baterem. Le fala. Yebisa yepenza. Assim que você está vindo, não pensa que nunca mais vai adoecer. Ainda mais, está com isso de adoecer, Nengo zona sango yo ndimeni message ko kasate ke malade silo bela sute. Kuno ya mili pena message ona lilo basolo yebango kutune mambokono de asolo ne kuyela. Depois vai passar. Sima zamba kole akolongolango. Agora lá no missione dá falsa esperança nas pessoas. Se kuna na protestante ba pensa ka bato eliki amoko ya mabe. Quando você recebe Jesus, oh, doença acabou, não tem mais doença, não tem negócio. Mimbongo na yo ekotambula kala kola mapine ya milionário. Okokoma pena millionnaire. Ti bongo te. E ele quando vai vir, se ko yeta makoya. Prova vem, foge à igreja. Ogomona e agokime église. Depois começa a procurar feiticeiros. Sima akobana koluka bandoki. Essa igreja não estou vendo claro. Église on a mon bien. Eu cheguei a receber mensagem aqui, até me roubaram. Koyiba bazotika ngako enes koyiba ngai. E pensei que minha doença vai acabar, mas esse dia piorou. Na sai boko nange koleka kosila mikolo kutu etakati susu penza. Et tua culpa. Eza faute na yo polo baki na été. Dieu. Il laisse des maux venir sur vous. Deixa males vir sobre você ou contra você. Pour vous tester. Para te testar. Et pour vous éprouver. E para te provar. Afin de montrer au monde. Afin de mostrar ao mundo. Que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Que verdadeiramente tu és semente de Abraão. Il le permet par sa propre volonté. Ele, Deus, o permite pela sua própria vontade. É vontade dele. Eza poça na emoko. Vice, né? Oyokit. Il permet des désastres. Ele permite desastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Ele permite que os teus amigos virem contra ti.
Il permet toutes ces choses. Ele permite todas essas coisas. Et lâche le diable après vous pour vous tenter. E solta o diabo após ti para te tentar. Da maneira que ele fez com Job. Ndenga asaki na Yobo. Vai. Atindi Satan, kende. O diabo vem. Satana ye peza aniokoleli biso Yobo. Oh, me roubaram coisas. O baibinga biloko. Kamata lisusu. E houve incêndio. O incendie. Não estou entendendo, mas minha Nazo vida. comprendre sustei bomo inangai. São provas. Eza mimekano. Depois das provas, Sima mimekano. Deus vai te abençoar. Nzambe akoleka na kopambola yo. Aguenta ainda. Yo nyokwa mananu ndima ko nyokwa. Job também. Yobo pe. Quando a prova acabar, Tango mimekano lekaki. vezes 2. Nzambe futie mibale na mibale. Aguenta. Pona nini? Nyokwa mananu. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Ele permite todas essas coisas. E solta o diabo após ti para te tentar. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. E este quem? Diabo, fará tudo. Salvo não conseguirá te tirar a vida. Só não vai permitir ao diabo para te tirar a vida. Nzambe akopermettre te diable alongola mosuke na yo to pe bomoi na yo. Il pourrait vous jeter. Il pourrait vous jeter. Página 2, não sei mais. Bom, quer dizer, queria dizer que podia te deixar nas dificuldades. Ananga kobakisa boye. Nzambe ye moko akopermettre ete bapasi songolo ekwela yo. Quer dizer, irmão, quando você recebe a mensagem, né? Ndeko, tango yo yambi sango yo. Cuidado. Kebaka. Esquece aquele pensamento de missionário. Bosana bakanisi oyo uta nango na protestante. É por isso quando alguém vem na mensagem, Yango emono na katango moto songolo ena sango. Um irmão lhe fez alguma coisa, Ndeko na biso songolo asali eloko moko. ele na cabeça dele não tinha a ideia que na mensagem isso pode acontecer. Ye na motu na ye andimaki te ke ba frère ya message bako kosala ndenge wana. Começa a murmurar, Akobanda koyima yima. vai-se embora. Omona sima akokoka te ye wana ke na ye. Foi, Akei. porque foi mal ensinado. Pona nini? Balakisaki ye mabe uta le bandeli. Depois começa a procurar uma igreja, onde igreja onde os irmãos não tem falha. Nde sima akoluka lingomba songolo epai wapi bandeko ya kuna bazaka na bikweli te. Não tem. Nzoka eza te na mokili. Ah, bicho na Kinshasa basere. Noze Kinshasa as images. Você não conhece a mensagem, você So ozoloba bondeko seke oyebi message te. nem entende a mensagem. Pe ososoli nano message te. Ba frère Kinshasa. Os irmãos de Kinshasa. De Kinshasa. Oya Kinshasa. Bom, é uma prova que você não conhece a mensagem. E zotatisa ete yo pendo oyebi sango te. Uma pessoa que conhece a mensagem não pode dizer que em Kinshasa os irmãos estão bons. Moto oya yebi pena sango. Akoki komeka te kobimisa na monoko na ete bandeko ya message na Kinshasa bamono sobaza bien. Uma pessoa que conhece a mensagem não pode dizer que a nossa igreja de Kinshasa está cheia do Espírito Santo. Você não conhece a mensagem, você. Moto songolo oya yebi pena sango. Akoki kobimisa na monoko na ete ke na assemblée na biso na Kinshasa église nyonso eza 17 esprit Não existe. ezalaka te. Nem a igreja de Jesus Cristo não havia. ezala kutu losambo ya Yesu Kristo bango nyonso bangi rempli 17 Temos esprit. 3 tipos de crentes. Tozalaka na bandimi ya lolenge misato. 3. Lolenge misato bandimi. Se você dá mensagem, tem que saber essas coisas. Soki ndeko yo zapina ya sango esengeli oyeba ke il y a 3 sortes de croyants. Quase 30 pessoas fora se moram na igreja Na de église Jesus. ya Yesu presque 70% bakendaki na bango. Branham les chamou dito crente. Branham abengi bango baramas ba soi-disant. Mas até na Santa Ceia havia alguém, Ezala na elamo ezalaki na moko Judas Iscariote, kombo na Yudasi boteki que Yesu. estava aí lá. Azalaki na Que tomou Santa Ceia. alingi pe ali elamo. Branham chamou. Não, fiz engano. 70, quando fora, Branham les chamou incrédulos. Les 70 to les 70 bakendeki na bango.
Notre prophète Branham a bengi bango ba incrédule. Incrédule. Ba incrédule. Mas até na última hora, Santa Ceia, Jesus quer ir, quer ceiar. Havia mais alguém que não é nosso. Kasi tiki no penza Yesu abelemaki ete atika mokili yake na lola pona kolia elambo ezalaki suna moko na kati ya losambo oyo azalaki ya biso te. Nani yango? Yudasi moteki Yesu. Na igreja de Jesus há Judas Iscariote, há incrédulo. Na tua igreja de Kinshasa não tem? Soki kutu na lingomba Yesu Kristo. Yudasi moteki Yesu azalaki ba incrédule bazalaki siko yonde ko ya misango na église na bino bazate. Biso kuna ba frère nyonso komona nozali mentiroso. Todos ima que você verás é santo, é batizado. Okosi na yo. Somos duas sementes nessa terra, até na igreja. Na igreja de Jesus havia semente do diabo, na tua igreja de Kinshasa não tem. Na lingomba ya yemoko Yesu ezaki na bankona mibale moko na Yudasi kasi yo na lingomba oyo sambelaka nkona oyo ezalite. São pessoas que não entendem nada da mensagem. Ezali batu. Onde a boca? Ezali batu oyo basosolaka eloko moko te kati na sango kaka bilobela na minoko tala makelelo wapi. Aleluia. Agora, as provas são boas. Solo mimekano ezalaka malamu. Vamos ler isso. To zali kotanga yango. Tiago, Jacques 1, chapitre 1, 2 até 4. A Bíblia está dizendo as provas são boas. Bíblia zoloba ete mimekano ezalaka malamu. Boas. Ezalaka malamu. Tiago 1, Jacques chapitre 1, 2 até 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Bande konangai bokanisa ete ezali bobele esengo wanga ekokwea bino kati na komekama na mitindo boyebi ete ko sengi nyama na kondima na bino ekoyeisa mpiko tika mpe ete mpiko ekokisa mosala na yango nie ete bozala basembwi mpe babongi kojanga eloko te. Para ser perfeito, pona kobengama moto abonga be tem que haver provas. Esengeli mimekano eyela yo. Se não quiser provas, soki mimekano eyeli yo te, não conta para ir no céu. Ko zelela te mokolo moko okena lola. Não conta. Ko zelela ngo kutu te. É como na escola. Eza lokola na etelo to pe na classe. Outros alunos estão a fazer provas. Ebele bana kelasi bazoleka na mimekano. O outro não quer, fugiu. Joka mwana kelasi mosusu aboyi kosala momekano akini. Prova, eu também sempre prova, a prova não, não quero prova, diretor, não quero. Ngai penza ba mimekano na lingi na nga kosala ngo teza makasi mingi na kokana te na okende pete. Não quero, né? Oboyi. Ok. Voilà. Agora a escola acabou. Boye mbula esili. Tokomi na suka mbula. Estão distribuindo diploma. Bazali kopesa ba diplôme. Você aparece. Ale yo oyo boye ki kokene osa mimekano yo wana mutali boso na kati école. Mas outros ganham diploma ou não, você está fugindo prova. Collègue musu bazu ba diplôme ngane ni bopesa ngati yo ki mekasi mimekano ti. Vou te dar com base de quê? Si koto peso diplôme na musala nini? Sim, mas eu aprovei como? Mais ala sua kiti. O sua fugir. O que maki? O filho de Deus não pode fugir provas. Mwana nyoso ya Nzambe asengeli na kokima mimekano te. São boas
mimekano ezaka malamu Depois Branham está a dizer, yango nde Branham azoloba é tipo ouro para nós. mimekano mpo na biso ezalaka lokola wolo As provas são ouro. pra nós. mimekano ezalaka wolo mpo na biso Não esqueça isso. kobosana yango te Mas escuta bem, irmão. kasi yoka malamu ndeko Quando vem as provas, faz tudo para você vencer. ntango mimekano eyeli yo bunda mpenza osala nyonso olonga yango Luta para você vencer. bunda mpenza mpo te oleka na kolonga yango Luta. bunda Se você não vencer, soki yo olongi yango te é tipo aluno que não aprovou. eza lokola mwana kelasi oyo na examen azwi te Fez prova, asali mimekano mas não aprovou. me azwi te Então falando da diploma. siko bapesa diplome ya ofele ndenge nini Vai subir como? amata kelasi mosusu ndenge nini Vai subir na universidade como? amata na kelasi oyo na université ndenge nini Não aprovaste. yo moto ozwi te Então você tem que aprovar. etalisi ete lotomo luka olonga Aprovar não significa só kolonga elakisi kaka te tinha dificuldade mesmo, tinha dificuldade. Passaram mesmo. Ei, mas eu estava indo sempre na igreja. bapasi oyo wapi mpena oyo nalekisi me na bana okendeka ntango nyonso na eglize na bakiliti Eu ngai passei dificuldade, mas estava indo na igreja. nalekisi Não batango abandonei a ya igreja. pasi me ngai mpena natikaki losambo te mikolo nyonso na mayangani Não, não é só isso. te kaka wana te Vamos ler o Job. tozotanga yobo Vamos ler o Job. totanga jobe Como a pessoa vence. ndenge nini moto alongelaka to Job alongaka 1:20. jobe 1:20 Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. yobo atelemaki mpe apasolaki elamba na ye mpe akokolaki moto na ye akweyaki na mabele mpe asanjolaki alobaki na mabele akweyaki na mabele mpe asanjolaki alobaki ete nabimaki bolumbu na libumu na mama na ngai nakozonga mpe bolumbu wana yawe apesaki yawe asili kolongola kombo na yawe esanjolama na kati na oyo nyonso yobo asalaki lisumu te mpe afundi nzambe na ntina na mabe te Oh, esse Deus mesmo, eu não sei. Esse. ote yobo aloba boye nzambe opena makambo asali ngai nayebi te alobaki bongo A te vitória de Jó é essa. elonga ya yobo yango oyo ekomami 2:9. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não recebíamos também o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Job chapitre 2 verset 9 mwasi na ye alobaki na ye te okangi na ino boyengebene na yo makasi lakela nzambe mabe mpe kufa nde alobaki na ye ete yo ozali koloba lokola ekolobaka basi na bilema nini tokozwa malamu na maboko na nzambe ebongo tokozwa mabe mpe te na oyo nyonso yobo asalaki lisumu na bibebu na ye te Nos lábios. Quando você está nas provas, controla os teus lábios, controla a tua boca, controla as tuas palavras que estão saindo na tua boca. tango kutami na mimekano ndeko leka na kosenjela na lolemo na yo na bibebo na yo mpe na maloba na yo É onde se encontra a vitória de Jó. A Bíblia está dizendo: não pecou nos lábios. Lábios. nde kuna bisika wapi elonga ya yobo ebimaki mpo bibele elobi ete ata bongo abimisaki lisumu te na bibebu na ye to na monoko na ye
O problema é lábios. likambo eza wapi? Na bibebo. Lábios. Likambo ezali na bibebo. Job 42. Job 42. Job 42. Job chapitre 42. Job 42. Job 42. Vou ler. Na otanga. 7. Verset 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz e a Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não dissestes falar, não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Sima wana Yahweh asili koloba maloba oyo epai na Yobo. Yahweh alobaki na Elifaja motemani ete kanda na ngai epeleli yo po baninga mibale na yo. Jambi bolobi likambo na sembo mpo na ngai te lokola moumbu na ngai. Yobo alobi. A ira de Deus estava com os amigos de Jó. Por quê? Porque falou, não estava a falar bem. Kanda na Nzambe pelaki na baninga ya Yobo pona nini? Po ete na bibebu ebimaki maloba malamu te. Controla a língua. Senjela lolemo na yo ndeko. Quando você está contente, na alegria, não. Mas quando você tem problemas, controla bem a tua língua. Tango yo zakane sengo sepeli na bomo ina yo pona bolamu songolo yo olobaka ndeso bolamu. Kasi na tango ekutami ete ekutami na mimekano. Senjela na tina na lolemo na yo. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque não disseste bem de mim, não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Não estava a falar bem durante as provas, não estava a falar bem como o meu servo Jó. Boye sasa ipi bokamata ngombe sambo pe pate sambo pe kenda epai na moumbo na ngai Yobo ete bokabalika bo nakotumba pona bino moumbo na ngai Yobo akobondela mpona bino mpo yete nakondima ye ete nasalela bino pela moko ebebe na bino te. Nini nasalela bino pela moko ebebe na bino te. Maloba mabe bobimisaki na monoko. Jambi bolobi likambo na sembo mpona ngai te lokola moumbo na ngai Yobo alobi. Fazem sacrifício, dá sacrifício, vocês pecaram, não fizeram como Jó. Então só posso ouvir a oração do Jó, porque ele não falou mal de mim. Na mbeka na bino ezali bino te bosengeli kotumbela ngai yango mpo naza na kanda na bino, kasi bopesa banyama wana na moumbu na ngai Yobo po ete nalimbisa masumu na bino po bolobaki mabe na ngai. Agora você também nas tentações. Siko yo pendeko na masenginia. Estás a dizer? Ozoloba. Eu não falei mais de Deus. Nga nalobi nzambe mabe te? Nunca. Bom, no pastor falei sim. Ah, bom, nos diáconos falei. Mas Deus está vendo, nunca pronunciou o nome de Deus. Deus não. Kasi na basungi. Na basungi pe na lobaki mabe kasi nzambe te. Joka nzambe tanga zo tala boye. Ezate ke olobaki mabe ya badiakre te ya pasteur te. Olobaki ngo epai na ye. Le respect. Parágrafo 53, não se vai acabar. O respeito, parágrafo 53, na evitação ao Cissa. Se não vou conseguir acabar, então pode apontar só os parágrafos. Se eu não consigo apontar até o ano, o Sili Kokomakaba parágrafo. Le respect. O respeito. Parágrafo 53. Parágrafo 53. Vamos ler. Totanga. Et parce que Dieu, le respect est prêché dimanche le 15 du mois octobre 61. Ah, o respeito foi pregado domingo, dia 15 de outubro de 1961. Ah, parágrafo 53. Parágrafo 53. Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect, c'est vrai. Porque, já que Deus é Deus, Ele
merece o respeito. É verdade. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Devemos o respeitar e termos o temor para ele. Et cela produit le respect. E aquilo produz o respeito. Dieu a exigé cela sur lui-même et pour tous ses serviteurs. Deus exigiu isso para ele e para todos os seus servos. Ngai na lobaki mabe pena nzambe te bo passer bon na lobaki passer pe bon passer na kana mais nzambe te. Dieu exige le respect pour lui-même et tous ses serviteurs. Eu não falei mal para Deus, mas para o pastor sim eu falei mal. Deus aqui exige o respeito para ele e também para todos os seus servos. Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Elle t'a sempre insisté. Awa nzamba awa neko prophète azo komba toujours ko beta sete. Il répète il tourne le prophète. Elle, ses serviteurs. E seus servos. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Como saberemos que eles são seus servos? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. É porque Deus confirma os seus servos pela sua palavra. Il prend ses serviteurs et en fait les serviteurs de Dieu. Ele toma os seus servos e faz deles servos de Deus. Il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole à travers eux deux. Ele prova que são seus servos porque ele faz cumprir a sua palavra através do intermédio dos seus servos. Et lorsque vous respectez ses serviteurs, alors vous respectez Dieu. Quando respeitarem os seus servos, então vocês respeitam a Deus. Juro! E é só não pensar, sabe? Eu estava sofrendo, mas não falei nada de Deus. Ngai na maneira pegar com o nhoco, mas é só no caso na lobera que nzambe mabete. Só falei dos pregadores. Na lobera que mabé batei, o cambi, basumi. Deus, Kasi nzambe ti na lobera que ti. et lorsque vous respectez ses serviteurs, alors vous respectez Dieu. E quando respeitarem os seus servos, com isso respeitam a Deus. Et lorsque je vous respecte et que vous me respectez, et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Quando eu te respeito, você respeita a mim e ao outro se respeitamos. Fazendo isso, respeitamos a Deus. Cuidado. Que bacana. Quando você está em sofrimento, cuidado, irmão. Tango nekokutami na bampasi, que bacana. Do que você está falando. Na oyo zobimisa na monoko. Le respect, paragraphe 68. O respeito, parágrafo 68. C'est le moment de garder votre position. É o momento de guardar a tua posição. C'est le moment de respecter les messagers. É o momento de respeitar o mensageiro. C'est le moment de donner gloire à Dieu. É o momento de dar a glória a Deus. Le respect 77. O respeito 77. Et lorsqu'il se présentait devant Dieu, E quando se apresentou perante Deus, Dieu dit, Deus disse: ne craignez-vous pas Dieu? não temei a Deus. Il dit cela au souverain secrétaire et à Marie la prophétesse. Não temeis a Deus. Ele disse isso em relação ao sumo sacerdote e a Maria Il dit, profetisa. s'il y a parmi vous un homme qui soit spirituel ou un prophète, Ele disse: se no vosso meio haja homem espiritual como profeta, moi l'Éternel, je me révélerai à lui. eu, o Eterno, o Senhor, me revelarei a ele. Je lui parlerai dans des visions et me révélerai à lui dans des songes et ordres. Eu falarei nele nas visões. Eu vou me revelar a ele pelos sonhos e visões. S'il est spirituel ou prophète, Se ele é espiritual ou s'il est profeta, spirituel ou prophète. se ele é espiritual, Mais avec mon serviteur Moïse, mas com meu servo je Moisés, lui parle de bouche à oreille. eu falo-lhe boca a boca e no ouvido. Il dit, E ele diz: ne craignez-vous pas Dieu? não temeis vós a Deus? En d'autres termes, lorsque vous parlez de Moïse, c'est de moi que vous parlez. Em outras palavras, quando falar de Moisés, a mim que vocês estão a tratar. A Si mim. vous ne pouvez pas respecter Moïse, vous ne me respectez pas. Se vós não podeis respeitar a Moisés, quer dizer, a mim não estão a me respeitar. N'ai-je pas prouvé par mille qu'il est mon serviteur et que vous lui témoignez aucun respect? Eu não vos comprovei que ele é meu servo, mas vocês para com ele não estão a manifestar nenhum respeito.
Quando você está nas provas, tango ndeko okutami na mitungisa mito mpe na mimekano, cuidado a língua. kebaka na lolemo, Cuidado. kebaka. Oh não, eu não falei o nome de Deus. Ote nga na tanga inanga kombo nzambe te. Nzoka Me fala o nome do servo de Deus. kasi otangaki bakombo ya basali na nzambe. Passer a lutar, pastor bem fácil. sofrer, falsos pregadores, Bandeio a lutar, meter a oração que não pega nada. basambeli linga mezo simba nango ti. Está falando a Deus. Ozoloba boye, ozoloba ngo directement na nzambe. Não provasse, falhasse na prova. Wana na mimekano olongi te bokwei. Mais 81. 81. Mais ce qu'il essaie de leur faire comprendre était ceci. Mas o que ele tentou de lhes fazer entender foi o Vous seguinte: devez respecter ce que j'ai fait. vós devem respeitar o que eu faço. 86. 86. Vous ne pouvez pas manquer de respect envers Dieu. Vós dar respeito para com Deus. Vous devez respecter Dieu. Vocês devem respeitar a Deus. Si vous ne le croyez pas, Se você não o crede, restez tranquille. permaneça tranquilo. Tenez-vous-en éloigné. Coloque-se afastado. Faites cela ou alors venez avec révérence et respectez-les. Fazei aquilo. Ou então vinde com a reverência e respeitai-o. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Não zombe a gente que está no espírito. Ne parle pas des gens qui adorent dans l'esprit de Não Dieu. fale mal da gente que adora no espírito de Deus. Laissez-les tranquilles. Deixem-o tranquilo. Ah, essa igreja já toa, pai. A igreja pamba pamoyo. Ei! Ei, E por isso você não pode vencer nas provas. yango wana yo na mimekano koki kolonga te. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Não se zombe ou não zombe da gente que estão no espírito. Na sã doutrina, há pessoas que têm Espírito Santo. Na moboko e santo, eza na bato oyo baza na molimo mo santo. Cuidado. Kebaka. 97. Vous voyez, vous 97. devez respecter Dieu. Vós deveis respeitar a Deus. Vous devez faire, vous. Dieu réclame le respect, il l'exige. Vós deveis fazer, Deus reclama o respeito e o exige. E não falei mais a Deus? Engano bem uma bela zambete. Não critiquei Deus. Na tonga que zambete. Criticasse quando estava a falar contra a igreja dele. O tonga que tango baneko, o tonga que zambete tango baneko tonga igreja na aí. Você quando está bem, quando está andando bem, Minha tá malamu. fala bem da igreja. Olobaka bolango Os a igreja. pregadores, Olobla o pastor. olobla mukambi. Quando tudo vai mal, Tango bakambe baby. o pastor torna falso pastor. Mukambi akomi faux. Eu seguirei no combate. Nga namona ke na komba. Começa a minimizar a igreja. Okomi komona église pamba. 119, parágrafo. Paragraphe 119. Vous devez respecter Dieu. Vós deveis respeitar a Deus. C'est tout. Ponto Vous devez final. le faire, frère. Você deveis o fazer, irmão. C'est tout. Pronto. Jézabel manqua de respect envers cela. Jezabel faltou respeito para com aquilo. Mais Jézabel não olhou ali. Nzoka Jezabel asalaki kuna alola E te. começa a falar mal. Owa banga koloba Não. mabe kuna alola te. Asalaki yango te. Quando que ele fez isso? Asalaki yango tango nini. Quando ele falou mal a seu servo. Tango alobaki mabe na mosali na ye. 20. 20. Et je me souviens d'une autre fois E eu lembro-me de uma certa vez où il y a des enfants irrévérencieux. onde houve filhos irreverenciosos. Não é por causa de Eliseu, hein? Aula na tina Elisée. Ils avaient été élevés dans une famille. Eles foram criados numa família 3 pontos. 121. Ele, après son temps, Elia depois do seu bien sûr tempo. que les gens les haïssaient parce qu'ils avaient fait venir cette famille dans le pays. Com certeza o país, aliás, a pessoa lhe odiava porque fez vir este homem no país. Il y avait des gens qui avaient appris à leurs enfants que Élie était un homme comme cela, qui avait été pris et enlevé. Houve pessoa que ensinava aos seus filhos que o Elia era homem de gênero e foi arrebatado para o céu. Il avait été tué quelque part, puis simplement enterré, caché.
Il ne croyait pas cela. foi matado, alguns foi enterrado e eles não acreditavam naquilo. Ainsi, Élisée prit sa place. Assim o Eliseu tomou o seu lugar. Il était alors le messager du jour. Ele foi o mensageiro do dia. Après qu'Élie eut été enlevé. Depois do Elia tenha sido arrebatado. Comme il traversait une certaine ville, Como atravessia uma certa cidade, les enfants, les petits-enfants de cette ville sortirent en courant pour se moquer de lui. os garotos, as crianças daquela cidade saíam para zombar-se do Eliseu. Et dire, E disseram: eh, toi vieux chauve, pourquoi oh, ne tu pas velho monter comme lui? careca, por que tu estás ali? Não queres ir com Elias? Voyez-vous, Estão a ver? il ne croyait pas qu'Élie était monté. Não acreditavam que Elias tinha subido. Voilà, c'est ça. É isso. Ce n'était pas le manque de respect envers l'homme. Não foi falta de respeito para com o homem natural, C'était le manque de respect envers son mas foi message. falta de respeito para com o seu mensageiro. Il était le successeur d'Élie, Ele foi Élisée. sucessor do Elia. Il avait l'onction. Ele tinha a unção, L'esprit d'Élie était sur porque o lui. Espírito de Elias estava sobre Il ele. est allé là-bas et fait exactement les mêmes choses qu'Élie. Foi ali e fez as mesmas coisas, igual modo que Elia. Alléluia. Et c'est 127 virtudes hoje. Olha, exa são velho. Agora 132, 133 vamos parar lá para agora tá aí. Esse ficou 132, 133. Mais Vamos parar ali. Tocou 132. RPI. Mais on 132. leur avait appris à ricaner, à rire, à se moquer, un peu semblable aux enfants d'aujourd'hui. Mas lhes ensinaram que riam um pouco semelhante aos filhos, às crianças de hoje. Eu estou sofrendo. Oh, Muito mas o meu sofrimento. papá, na papassi. Ah, essas igrejas mesmo. Ah, igreja, aleluia, Esses pensar. pastores mesmo. Papateiro, pensar, Uma aleluia. igreja mesmo, a pessoa está sofrendo. Igreja, mesmo, da zona de um Tá me orando. Badou bom dele Não lá. está a pegar nada. Cima na mote. Ah, eles devem ter mal solto essa pessoa. O pastor, sei que a zap na mote. Ah, anda a dizer, bom, ele é mesmo feiticeiro, verdade. Ah, na yoga balubakazara ndoki na moni pende. Como é que não estou curado até agora? Mendenge ni tire na bikate. Está nas provas. Okuta mina mimekano. Olha, se você está nas provas, é? Ela só está na mimekano. Se a prova ainda não acabou, Só mimekano podemos que orar, mesmo toda a igreja orar, não vai acabar. tokoki kobondela la yo ezala kutu lingomba nyonso ebondeli eloko ekosimba wana eza te. Olha, Tala aluno que está fazendo prova, omoni eleve aosala momekano mesmo se a mãe está na porta para lhe chamar, o professor dizer que espera, a mãe, vai acabar, ela acabar a prova primeiro. ata mama oyo aboti mwana na ye atelemi limena ekuke mpenza ya kelasi koloba ete mwana nga yaka molakisi ya koloba mama awa eza te awa kobenga mwana te tika mwana asala momekano tia Não, lá em casa, a óbito, deixa até fazer prova. tokufeli aya mama tika mwana asala momekano. Non, beaucoup aujourd'hui vont se moquer des réunions dans la rue. Não, muito hoje vão zombar das reuniões da Ils rua. vont se moquer de la prédication de l'évangile. Vão zombar da pregação do evangelho. 133. 133. Ainsi Élie les maudit au nom du Seigneur. Assim o Elia, assim o Eliseu os amaldiçoou pelo nome do Senhor. Elle même Élisée, mais elle s'engane. Élisée les maudit au nom du Seigneur. O Eliseu lhes amaldiçoou ao nome do Senhor. Pas à cause des enfants, Não é por causa das mais à crianças, cause des parents irrévérenciels. por causa dos parentes irreverenciosos, sem Qui respeito, avaient élevé les enfants de cette que manière-là, tinham criado seus filhos daquele jeito, à manquer de respect a envers faltar Dieu. respeito para com Deus. Des ours sortirent et tuèrent 42. 2 ursos saíram do vazio e mataram 42 crianças. C'est l'irrévérence. Porque foi a falta de respeito. Dieu exige le respect. Deus exige o respeito. Lorsqu'il manquait de respect envers son prophète, il manquait de respect envers lui. Quando faltaram o respeito para com seu servo, e isto foi a ele. Filho de Deus, doente, Mwana nzambe azobela. foi na Bima. Alongwe message aqui na Bima. Homem da mensagem, mulher mensagem, Bima. Ndeko penza ya sango. Abeli azobonga te. Alongwe na message aqui na Bima. Ah, essas igrejas todas. A igreja ya lelo ya pam boyo. Tá falando mal da mensagem. Akomi kolobela sango mabe. Cuidado. Keba. Cuidado, a dificuldade não te engana. Keba ndeko bapasi ezimbisa yo te.
Même s'ils ne croyaient pas, ils auraient dû garder la bouche fermée. Mesmo que eles não crescem, tiveram que guardar bem calada a sua Olha, boca. même se você não tem fé, Ezala yo zala kondimate. é melhor calar. Ebongi malamu kanga Sobre não dizer cara munoko. só. Kanga kamunoko. Mas se você fosse no combat, Kasi yo oke na combat. bobo na pona ngai, Ora por mim, porque a minha igreja não faz nada. o eglise na ngai bakokanga te ata bakonde nsima na monte. Igreja toa. Ba eglise pam pamba. É melhor calar a boca, não é melhor calar a boca. Ebongi malamu ndeko, brana malobi kanga munoko. Et rester éloigné de cela. E ficar afastado Mais daquilo. non, il fallait qu'ils s'y mettent leur grain de sel. Era preciso que Bachamunga, colocasse o grão de sal. Il fallait qu'ils disent quelque chose Tinha que falar alguma coisa qu'ils n'auraient pas dit. que não teria dito. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? E o que lhes aconteceu? Morreram. Bakufa. Quando você está nas provas, irmão, Ndeko, tango eu kutamina mimekano. quando você caísse numa tentação, Tango eu kuei na masengi nya songolo. cuidado com a boca. Talaka mala monoko na keba. Cuidado. Keba na monoko. Alguém da igreja universal apareceu? Ndeko songolo église universelle a bimelio. Não, você mesmo da mensagem, olha, nossa igreja só água a beber acabou. Kasi yo te ozaka frère message. Mais biso epa na biso eza makambo wana te bayebisa bino biso epa na biso na universel eza kaka melaka mai esili yo biki Nossas pessoas não gostam de ir lá, biso yango bapasse na biso balinga te tokende na message também não fazem nada. epe kuna basala bango eloko te. Essa igreja eu vou deixar isso. Église nga Branham na diz, é melhor se você não está acreditando, cala a sua boca. Branham alobi soki yo ndimaka te ebongi malamu okanga monoko. Se não acredita que sã doutrina tem Deus, então cala a sua. Soki ondima na oteke na moboko esanto nzambe azalaka wana kangaka É monoko. por isso as provas estão sempre a continuar não termina. Acaba esse, outro vem, acaba esse, outro vem. Yango wana mimekano na yo ekoma kwenda vutuka esilaka te. Sabe que na escola, Oyebi na kelasi nini eleka quando alguém não aprovou, tango mwana kelasi azwi momekano te. o professor quer lhe fazer favor, mokambi to molakisi pardon alingi asunga mwana oyo lhe diga que bom, na história e geografia não aprovasse, vai repetir. akoloba na ye omoni na histoire na géographie ozwi bapoint malamu te mais okorepeshe Repetir c'est para quê? okorepeshe mpo nani Porque não aprovaste. mpo ozwaki te. Mas aquele que aprovou não tem nada a repetir. siko oyo azwaki na ye oyo alongaki na mimekano repeshage ezalaka te. Quando o aluno fez 3 anos na sexta classe, está sempre significa que não está a aprovar. Tango élève na 5e azomata 6e te etalisi nini azwaka te. É por isso asali que 3 você, azwaka te. o outro estava nas provas, a prova acabou, ficou-se abençoado. Você até agora, essa acabou, vem outra. Deus está tentando te salvar. Entra mais numa prova. Ele quer você ganhar, não está ganhando também. Então repete mais outro, repete a escola. yango wana ndeko bosalenge momekano ye lokola azwaki na ye nzambe apambola ye me yo telema tubatuba eleki mingi nini ezosalama na bomoi na yo kwenda vutuka esilaka pe te mpo nzambe azoyoki loko mawa azolinga asunga yo me yo nde ozokomiyeba te. Branham te aconselhou, hein? Branham apesi otoliboye Olha, é melhor te calar a boca. ebongi okanga monoko. Se você não quer louvar a igreja, sans doutrine que tem Deus, então é melhor calar a sua. soko boyi no kobwaka bafololo na moboko esanto epai nzambe azalaka boye kolobaloba te kangaka monoko. E quando o aluno não aprovou, então no filho está dizendo, epa, fica na escola, não estuda mais, fica na escola. Tango élève oyo azwi te nini elandaka directeur akoloba exclu de l'école. La semence du serpent, A semente
da serpente. Verset 28, 9 mois 58. Pregada dia 28 de setembro de 1958. Parágrafo 240. Parágrafo 240. La semence du serpent. A semente da serpente. Et la semence du juste est presque épuisée. E a semente está esgotada mesmo. Parágrafo 240. Parágrafo 240. Parlez aux gens de ces choses. Fala a gente estas coisas. Parlez aux gens de revenir à la manière de la Bible. Fala a gente de tornar de volta na antiga moda. Parlez aux gens des miracles. Fala a gente dos milagres. Parlez de ça aux gens. Fala isso a gente. Leur église ne croit pas. A sua igreja não Alors, acredita. ce sont des enfants bâtards pour Dieu. E para com Deus, esses são filhos bastardos. La Bible dit que A Bíblia diz: si nous ne pouvons pas supporter les persécutions se nós não pudermos aguentar as perseguições et les épreuves, e as provas, les moqueries, as zombarias, d'être traité d'exalité, de ser tratado de fora de moda, ainsi de suite comme assim ça, por diante. si vous ne pouvez pas les Se supporter, você não tolerar ou suportar isso aí, vous êtes des enfants bâtards vocês são os filhos bastardos, et pas les enfants de Dieu. mas não é filhos de Deus. La Bible le dit. A Bíblia o confirma. O que significa tentação? Ninho babengi Tentação, masenguinha. o diabo quer te fazer cair no pecado. Na masenguinha ezali ete zabora zoyire lulu po akwe iso na lisumu na nko. Você tem que resistir Yo esengeli otelemela ye na tentação. na masenguinha. Resistir. Otelemela ye. Tem que resistir na tentação. Esengeli otelemela zabolo na masenguinha. Deus quer você resistir na tentação. Ponza mazozelela yo otelema ngwi liboso ya masenguinha O diabo kwe vem. ye. Zabola ye Quer te fazer pecar? alinga kwe iso na lisumu. Olha, boa mulher bonita. Tala mwasi abonga pona za Olha kitoko dinheiro. tala misolo yango oyo balela ye. Deus quer que você ganhe, você resiste na tentação. Nzambe alingeli yo otelema ngwi liboso ya masenginya. Ele quer assim. Alingeli yo bongo. Vou ler mais conselho de Branham. Na otanga su toli moko ya brana. Esse conselho sobre a tentação. Toli na tina na masenginya. Les dés de Satan, paragraphe 200. O Éden de Satanás, parágrafo 200. Esse conselho sobre a tentação. Eza toli na tina masenginya. Conselho sobre as provas foi cuidado com a tua boca, cala-te. Toli na tina na mimekano. Ezalaki kebaka. Kangaka monoko kolobaloba te tuba tika. On não falou contra Deus, contra o servo dele. Contra a igreja. Contra os filhos de Deus. Você quando está bem, anda de saudade. Quando está mal, basaba ndoki frère wana mwana kina ndoto kala. Yo ndeko ta mpambo wa makambo ta malamu. Opesa bana nzambe ba mbote na tembe. Kasta makambo ebebe ta malamu te. Okomono ba fetsero até aquela ali oli sonhei, no sonho fetsero. Esse é o conselho nas provas. O ezali to libra na mapesi swatina na mimekano. Keba na monoko kanga yango. Agora, conselho sobre a tentação. Se contoli na tina masenginya. L'Éden de Satan, le 29 6 mois 65. O Éden de Satanás, dia 29 de junho de 1965. Parágrafo 200. Parágrafo 200. Vou ler embaixo. Não estava nascer. Cada tempo. Et quand les tentations surviennent, e quando sucedem as tentações, ces choses du royaume de Satan, estas coisas do reino do Satanás, voyez-vous, vós, murmure simplement ses saints noms en priant. Murmure simplesmente o seu santíssimo nome no coração orando. Jesus disse, quando você está orando, fala a Deus, ne nous induis pas à la tentation. Não nos induza às tentações. Livre-nous do mal. Livre-nos do mal. Quando vem a tentação, para mim vai fazer o quê? Olha, orar. Tango masengi de koela, yo brana mapesi toli koloba osala nini? Bondela. Orar. Bondela. Olha, no dia
serviço, Na mosala se for uma mulher, está te seguir, Branham disse, olha, ou começa a orar. Na mosala na yo epai osalaka so moni mwasi moko songolo azolula yo olinga kwesa yo Branham alobi banda kobondela Ora, bondela ora. Você não bondela tem força, hein? soki ozangi makasi Fala no outro irmão, olha, uma mulher tá me chateando, epa, junta comigo, vamos orar sobre isso. loba na ndeko mosusu oyo aza mpe spirituel ndeko tala mwasi oyo alinga kwesa ngai ya kosunga tobondela mpo nzambe alongola molimo oyo Você também, irmão, que te falou isso, yo mpe ndeko alobi na yo bongo quando vai no bairro, ntango ozongi na quartier eu ando pensar Guilherme espiritual. yo olakasa yo baza spirituel Afinal, uma mulher tá lhe seguindo. joka mwasi suma alinga kwesa ye pende ngai nzambe Assim você está vindo ali, ndenge ozoya wana você está lhe ver ali. yo ndenge ozomoni wana Alguém está lhe seguindo. eza mwasi mo azola Já quer cair. Já quer cair. alinga kweyakala te Felizmente me chamou para lhe sustentar. heureusement bengaki nga mpona sunga ye Não é assim. bongo te Não é assim. boye te Pois os irmãos não têm coragem de falar coisas. yango wana bandeko bazangaka na nzunzu wana bayebisa bino Está em makambo perigo. aza na danger Quer te falar para lhe salvar. alingi aloba no po secourir ye Vai mais fofocar. yo kotonga ndeko Outra brochura. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. está conveniente que cumpramos com toda a justiça Prêcher le 1 octobre 61. pregado dia 1 de outubro de 1960 Parágrafo 210. parágrafo 210 Vou ler embaixo. nazotanga na se Les tentations perdent leur puissance. as tentações perdem o seu poder. Non, je vais ler tudo. Vou ler tudo. Anota manhoso. Qu'ils te reçoivent maintenant comme leur sauveur béni. Que te recebe agora sendo o seu Salvador abençoado. Accorde-le, Seigneur. Concede o Senhor. Je te demande le nom de Jésus. Peço teu ao nome de Jesus. Oh, bénis-moi maintenant, mon sauveur. Oh, abençoa-me agora, meu Salvador. Je viens à toi. Eu venho a ti, Seigneur si précieux. Senhor tão precioso. Quando você está em tentação, vai ao Senhor rapidamente. Tango eu kutana na Le fala. Que mambango epai na nkolo loba na ye. Aquele general está me seguindo sempre, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor. Ela general wana zolandela ngai, anyokola ngai, sunga ngai nkolo, sunga ngai. Branham diz nas tentações, Brana malobi na a masenginya. oração é muito importante. Libonde nezaka na ntina makasi. Les tentations perdent leur puissance. As tentações perdem o seu poder. Vraiment, É verdade. Seigneur, lorsque tu es proche, Senhor, quando estás próximo, j'ai besoin de toi. preciso de ti. Oh, Oh, j'ai besoin de toi. preciso de ti. Tá vendo, né? Omoni, As tentações perdem o poder quando? masenginya ekweisaka to ebungisaka nguwera ngo tango nini? Quando? Tango nini? Quando você está orando. Tango obandi kobondela. Ora, Senhor. Bondela kandeko. Ai, estou sentindo fraqueza aqui. Anga na komi komimona bolembu. Pode até jejuar. Okoki ate kokila bilei. Mas você, Kasi yo, olha orgulho. tala lolendo wapi? Eu, Ngai, ngai, eu cair, eu. ngai na kweya. Essa mulher tá falando, tá brincando só à toa, tá brincando com fogo. Mwasi oyo azolobela wana azosala maseki azomeka musapi na moto. Ah, tá brincando com fogo. Azomeka musapi na moto. Você que nem tá orando, tá Yo brincando com fogo. obondela basuti ozolo bazomeka musapi na moto. Espera quando você vai Zela ntango moto yango asopela omai. quando vai cair bem, Ntango kweya pena bien bien. depois vai dizer que Nsima nde koloba. até não entendi a maneira que ele me... Essa aqui deve ser feiticeira. Tilo na comprendre te ndenge nakweyaki na mwasi akokoza ndoki. Essa aqui não deve ser Mwasi feiticeira. oyo azangiki ndoki te. Você também? Yo pe. É feiticeira mesmo. Yo pe motongi azala pena ndoki. Branham diz tem que orar. Brana babie bondela. Tem que orar. Osengeli na kobondela. E se já caísse na tentação, Soki si okweyaki na masenginya. aí tem que se arrepender. Kuna ekomi likambo ya ntubela. Tem que se arrepender. Esengeli olela Se masumu. não se arrepender, Soki otubeli te. Deus virá te bater. Nzambe lotomo akoya kobeta yo. Falamos Tolobaki
Quando será que filho de Deus pode cair na maldição? Sim, pode. Solo mwana na nzambe akoki kokwera bilakeli mabe, solo akoki kokwera Mas bilakeli em mabe. geral, Kasi na mobimba maldição é para aquele que não está vivendo a palavra. bilakeli mabe eyelaka baye oyo baboyaka kobika liloba nzambe. Ah, é isso. Ande bango. Quando você vive mal a palavra, Ntango yo bikaka mabe liloba nzambe. não diga que são provas. Koloba te ke na mekano eza mimekano te 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 te. Nada. Eh, Aquilo não é prova. wana eza mimekano te. Quem pode dizer prova? Aquele que vive a palavra. Nani akokobenga yango amekami to mimekano ezali ndeko abikaka liloba nzambe. Aquele que vive a Ndeko palavra, abikaka liloba aquele ali, aye wana. é ele que pode dizer que eu sou nas provas. Ye nde akokoloba ete nakutami mimekano. Mas aquele Kasi wana que não vive a palavra, oyo abikaka nde liloba te está se maldiçoado, irmão. bakutami na se ya bilakeli mabe bandeko. Vou ler rapidamente Tiago naotanga na lombango yakobo Jacques 19. 1:19. Será que o filho de Deus solo mwana na nzambe pode ser amaldiçoado? Sim. akoki kokwela bilakeli mabe ezali Quando? solo ntango nini Quando tentasse, quando tu caísse na tentação. ntango na nzela ya masenginya okwei. Mas cuidado, Kasi keba não falamos de que quando o filho de Deus cai na tentação, diretamente Deus debate. Não. tolobi te ete Non. ntango mwana nzambe akwei na masengina sasa ipi nzambe abeti te Não. bongo te. Tem que saber isso. esengeli oyeba likambo oyo. Vamos ler Tiago 1,19. totanga Jacques 1:19. Sabeis estas coisas, bem amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. boyeba bongo bandeko na ngai na bolingo tika ete moto na moto ajala na koyoka noki nde aloba malembe ayoka mpe nkele malembe lokola. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Jambi kanda na bato ekosalaka boyengebene na nzambe te. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Naboye bolongola makambo yonso na mbindo pe litondi na mabe nde na bompolo boyamba liloba likomami kati na bino likoki kobikisa milimo na bino. Quer dizer, elobi nini? não que muito distante. Naboyi komema bino pena molai molai. Isso não quer dizer que quando o filho de Deus caiu, diretamente Deus lhe bateu, pum! elobi te yete ntango mwana na nzambe akwei liboso ya masenginya nde nzambe mbala moko ya beti ye te bongo te. Deus Nzambe é lento na ira. solo nzambe na biso asilikaka noki te. Ele vê ainda. ye ayaka nanu Vê, atali se vai se arrepender, soki mwana na nzambe akotubela te recupera. nde azongeli yo. Se permanecer no pecado, soki okowumela na masumu to na lisumu te bate. nde akoya kobeta. Quer dizer, não quer dizer que logo caiu, beijo, calma. elobi te ndenge akokwei na masengi na bango nzambe mpe ayibotu te bongo te. Ele vai te olhar ainda, akotala nanu na bonzambe lento para ficar irado. ye asilikaka noki te. Mas você, kasi yo olha só o orgulho, é? tala lolendo wapi Eu sou primeiro, eu sou primeiro. naza muta liboso ya kwei Esse aqui, nzambe akoloba oyo lolendo ezalanga te ebotu. é como nas vossas casas. eza ndenge mona bandako na bino Criança fez alguma coisa, mwana oyo boti asali mabe songolo então quer lhe bater, olingi obeta ye advogado aparece. mba moko mozuzi songolo abimi wana Deixa não lhe tika ye bater. tika ye Tem sorte, biki te acudiram. babikisi yo. Mas parou. Papa, perdão. Vai ver, alguém vai te acudir. omonaka mutu moko aye okotela yo alobeli yo.
Mais c'est você. kasi soki yo Mai que te bater. mama lingo beta yo Você tá metendo muita boca. yo monoko epela moto nini olosali nini olosali Oh, oh o vizinho que devia estar acudir. na moto penepene walinga yo olobela yo tango ayoki abi mwana azaka boye motomboki mama beta ye Tá vendo? omoni Quando você pecou, seja humilde. tango ndeko yo sumuki misokema mikitisa Humilde. mikitisa É porque Deus, mpo nzambe eu vou ler isso rapidamente, a hora já passou. ntango na biso Está ekete no 1 Pedro. ekuta mbele na 1 Pierre Deus faça graça aos humildes. nzambe asalaka ngolu na bato na bompolo bato na komikitisa Resiste aos orgulhosos. kasi atelemelaka bato na lolendo Esse está no 1 Pedro 5. eza na 1 Pierre 5 Está dizendo aqui no verso 5. 5 Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Deus resiste aos orgulhosos mas faça graça aos humildes Deus só faz graça aos humildes. nzambe asalaka ngolu na Se pecar, basoki irmão, fica humilde. soki ndeko sumuki mikitisa Deus vai te fazer kuna graça. nde nzambe asali yo ngolu Se tornar orgulhoso, soki ka otomboli mapeka il résiste. Deus vai te resistir. nzambe mpe akotelemela yo Onde que vem a maldição? nde kuna bilakili mabe ekweli yo Amém. Vou acabar rapidamente nansisano mbango no exemplo de Mamãe Meda. na ndakisa moko ya mama meda Mamãe Meda, José fez mal, mama meda mwana ne joseph asali mabe seguiu, alandi mbam veio correndo no Branham, parou, mamãe parou. joseph kimeli epa tatane braname mama limbisa mama perdão Le Branham disse, deixa. braname abi tika ye meda tika ye sakomi pa na nga sengi Ele ficou zangado. de meda asiliki mbamoko afiotoli mbanga Ficou batendo a porta. abeti mpenza to akangi porte na brutalité nyonso na makati mbu Ele queria bater po só aliengi abetaka mwana esse marido. mibali ya boye mpe Nas casas, pode ler nessa brochura, lettre audio à Livali. na ndako okokotanga Lettre audio à Livali. lettre audio alivaili Não temos tempo de ler mais. já tozaso passou. na ntango ya otanga Lettre audio à Livali. carta audio alivaili Mercredi. quarta-feira Só sai. Não meter a data, mas. Mai 64. maio de 1964 Aponta só. koma kaka Lê de 89. 89 até 102. ki na 102 Vai ler em casa. tanga ona ndako Então, Deus falou a Abraão que essa mulher deve pagar. nzambe ayebisi mosali ebranam abitala omoni mwasi oyo akofuta makambo asali liboso Vai lhe falar. kende Vai lhe falar. kende koyebisa ye Foi lhe falar. A mensagem tua, Deus disse que vai te bater. sango ye mpo na yo nzambe abi akobeta yo Meda era boa mulher. meda na caractère mwasi Até malamu Branham ele louvava muito. utu branam bwakele bafololo mingi Mas fez uma coisa mal. kasi asalaki eloko ya mabe Epa, tinha que pagar esengelaki afuta com todo orgulho. na lolendo nyonso Em vez de reparar isso, não. na esika sukelane wana Parágrafo 92, Branham está a dizer. paragraphe Et la voix s'est très clairement fait entendre pour la troisième fois. e a voz se fez tão claramente soado pela terceira vez Brevemente, para acabar, na mokuse mpona kosisa Cristo apareceu a Meda e lhe fez muito mal. bamoko kiste demo ya kiste ekoti na libungu ya meda mpe esalaki mpasi mingi Mas Branham está a dizer, Abraão ela falou. nunca fez isso. ye atikala kosala makambo te liboso na Se você ngai continuar a ler aqui, Só vou nunca contar. fez esse tipo de coisa. meda atikala kosala makambo te liboso na nga Andamos bem, totambolaka malamu mas não sei o que ele... kasi nayebi te nini ezwi ye Então, essa Cristo lhe fez muito mal. kiste oyo etungisaki mingi Branham kole. orou, branama bondela bondela elongwa te
Aí no fim Deus fez graça. na suka nzambe ayokeli meda mawa. Quando você é filho de Deus, irmão, Tango yo ndeko mwana nzambe ndeko mobali. não te diga que Deus não pode fazer nada. Sim, pode te fazer se você permanecer no pecado, se você meter orgulho. Koloba te o nzambe akoko sopelo bilakeli mabe te keba. Soko latika molimo lolendo ume lisumu nzambe akobeta. Branham disse que Medra era boa, Branham atatu loba bela imosi malamu. estava bem, Bazalaki malamu penza. mas Kasi ele fez isso. meda asalaki yango. Cuidado, irmão. Keba kandeko. Quando você pecou, Tango sumuki fica humilde, mi kikisa penda. repara, Bongisa. e Deus vai te fazer Pe graça. nzambe akoyekolo mawasala ngolu. Acabou aqui, Esukeli que akona Deus bino. abençoe muito. Nzambe apambola bino mingi. Não esqueça, amanhã vou iniciar outro tema, pois filhos, força de acabar isso. Bobo sarate ete lobe yenga. Nalakaki ete nakobana te ya sika. Yango nasali nyoto mpona sisa oyo tobandaki lelo. Alguns conselhos não tem, mas só de uma ideia gerada. Ya so na batoli natangi nyonso te me napesi bobe likanisi na mobimba. Então, amanhã vamos ter outro tema. Boilobi tozwi motu ya te ya sika. A nível da mensagem do último tempo, Na kati na bandeko ya bisango na tango. há uma polêmica que está surgindo a nível do mundo inteiro. Eza na ndungu polemiki moko ezobima na mokili mobimba na monde ya message. Quando aquela mulher queria ser presidente, Tango mwasi wana alingaki akoma presidente. houve grande polêmica no mundo. Eza na polémique na monde ya message Profecia se ezimaki. cumpriu, se cumpriu. Oh, prophétie ekokisami. Ah, esakweli ekokisami. Mas entenderam mal. Nzoka basosolaki mabe. Hoje também na mensagem há uma grande polêmica que está surgindo. Ndenge moko pe lelo polémique ya monene ezoyoka na pasi A pala. pessoa está dizendo, Bato koloba Branham falou sobre as máscaras Branham alobelaki na ntina bakashne nessa brochura Caminho Provido por Deus. na brochure oyo la voix pourvue par Dieu. É verdade, ele falou isso, Ya solo Branham alobelaki na ntina bakashne. mas Nzoka as pessoas estão dizendo que é profecia. bato balobi ete ezalaki esakweli. Branham está falando de O coronavírus. Branham anaolo na ntina na COVID-19. Isso vamos ver amanhã. Oyo tokoyoka ngo lobi. Vamos ver mais aquele parágrafo Yoka lisu paragraphe wana para ver se realmente é profecia. po toyoka biso banso toyeba soki ezalaki mpenza esakweli. E por que Branham falou das máscaras? Mpe mpo na nini Branham alobela ntina na Será que bakashne? as máscaras é pela primeira vez que está saindo do mundo ou já existia? Est-ce que bakashne ezali pour la première fois eyeli biso mpona COVID-19 to si ezala? Isso que vamos falar amanhã. Yango nde tolobela lobi. Compra teu saldo, reserva, é importante, porque é uma polêmica até a nível dos pregadores. Somba baunité na yo réserve yango mpona lobi mpo polémique ya somo mpenza na message ntina niveau ya baprédicateur. Até pregadores, outros pregadores já pregaram isso, que bom, moni, professeur, para conquistar minha lua, que ele visse, olhar. Baprédicateur kuta ebele bateya yango epa bato koloba viram. Olha, o cumprimento da profecia do Branham, conforme ele prometeu dizer que viria a Covid-19. Bom, vamos ler isso. Você vai julgar se é profecia. Yomoko okojije bon soki ezali esakwelito te. Que Deus abençoe muito. Nzambe apa problème mingi. Quem está nas provas, Oyo akutami na mimekano cuidado. keba na monoko. Quem está sendo tentado, Oyo azosengi nyama ora. bondela. Quem já caiu na tentação, Oyo akweki na masengi nya levanta, Telema. fica humilde. nde bikitisa liboso ya Nzambe. Esse é o nosso conselho de hoje. Yango nde toli epesi Através do biso prophète. bino lelo na nzela mosakoli. Que Deus abençoe. Nzambe apa problème mingi.